Perfeito. O nosso treinamento então, já está sendo gravado. Eu vou colocar a minha tela para compartilhar aqui com vocês. Certo? Vocês já estão visualizando a minha tela? Sim, Nico? sim. Uhum. Sim? Perfeito. Então, qualquer dúvida, então, como eu comentei antes, vocês podem daí acionar ali através do formulário. O que a gente vai ver então hoje? Vamos começar pela nossa pesquisa de satisfação. Então, pesquisa essa que eu já deixei aqui na tela. Então, a pesquisa de satisfação, a dinâmica dela é da seguinte forma: sempre que um contato ele abre uma demanda, ele abre um chamado, um atendimento, né? E esse atendimento foi tratado por uma equipe, ao ser encerrado, a pessoa que abriu a demanda, ela vai receber essa pesquisa, tá? Como ela está sendo apresentada aqui na tela, tá? Essa pesquisa também vai lá para o e-mail do solicitante. Então, essa pesquisa, a gente vai trabalhar nela hoje, como que a gente gerencia ela sendo um administrador, como que a gente cria, então, como que eu respondo, como que eu faço uma tratativa, tudo isso a gente vai ver aqui no decorrer desse treinamento. Então, a pesquisa, neste exemplo que eu trouxe aqui, eu abri um atendimento, o atendimento 39090, e o título dele é treinamento. Então, foi encerrada essa demanda, e agora eu vou, de forma simples, rápida e prática, eu vou dar aqui a minha nota. Então, eu vou clicar no muito satisfeito, ele está como obrigatório, e eu tenho a opção de digitar um comentário. Caso eu fique na dúvida qual que foi esse atendimento, faz muito tempo que eu abria, não me recordo, eu posso clicar aqui nesta setinha e ele vai me jogar lá para o atendimento. Então, eu vou refrescar aqui a memória do que aconteceu e vou dar nota para aquele atendimento. Certo? Então, retomei ele aqui. Na pesquisa de satisfação, temos duas formas de tratar. Este lembrete aqui, ele pode ser obrigatório ou não. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente tem a opção, eu não quero responder a pesquisa neste momento, eu posso clicar no X e abrir um próximo atendimento, seguir aqui a minha rotina. Ou então eu posso, lá nas configurações que a gente vai ver na sequência, remover aqui esse X e a pessoa ela é obrigada a responder a pesquisa para abrir um próximo atendimento, tá? Então, eu vou fechar ela, não vou responder. E agora, Luiz, como é que eu faço para responder? Ou sempre quando tu for atualizar a tua página, for entrar novamente, ela vai voltar este lembrete. Se você fecha ela e sem querer e quer responder agora nesse momento, nós vamos até acompanhar atendimento. Eu vou clicar em acessar. Aqui nós vamos ter algumas abinhas, aqui já foram vistas por vocês, mas aqui a última aplicação que eu tenho, pesquisa de satisfação. Inclusive eu tenho aqui um botãozinho de exclamação indicando que tem algo aqui. Então eu vou clicar nela e aqui eu tenho a minha pesquisa de satisfação que está pendente, tá? Eu posso clicar aqui nela e responder. Ou eu também, caso eu tenha várias, eu posso selecionar em lote e responder em lote também, tá? Então daí eu vou responder aqui, como muito satisfeito, enfim, a resposta que eu quero dar, e ele responde então para todas. Voltando aqui, então vamos agora ver como é que eu cheguei nessa construção, tá? Por que está lá do muito insatisfeito ao muito satisfeito? Vamos ver agora o gerenciamento, tá? O que o cliente pode fazer a título aqui de pesquisa de satisfação é isso, ele pode responder e ele pode também lá acompanhar, se tem alguma tratativa, tá? Tá, Luiz, mas e se o atendimento foi cancelado? Tá? Então, digamos que eu abri uma demanda, tá? Vou acessar aqui. Eu tenho solicitações. Então, eu tenho algumas, tá? Digamos que a 390373 eu abri, porém, eu resolvi. Então, eu vou vir aqui e vou marcar como resolvido. Notem que a situação dela ela ficou cancelada, diferente da outra que estava encerrada.
vocês lembram que no começo eu falei, a pesquisa ela é gerada sempre que a equipe foi acionada, que a equipe foi acionada e a equipe fez alguma tratativa, a equipe se envolveu. Nesse caso aqui, a pesquisa não será relacionada, não aparecerá, então, para o cliente, porque foi ele mesmo que resolveu, né? Então, ele não vai dar uma nota para ele mesmo, né? Então, essa é a lógica, tá? Vamos agora, então, ver a configuração por trás disso. Então, eu vou fazer a troca, né? Lembrando que essa troca aqui só pode ser feita, né, no caso, porque eu sou agente. O cliente não consegue acessar se ele não é um agente, tá? Então, eu vou colocar como muito satisfeito aqui e eu vou salvar. Então, a minha pesquisa foi enviada. Para eu ter acesso às configurações de pesquisa de satisfação como as demais, eu sempre devo ser um agente e um agente administrador. Como que eu sei? Eu vou ter aqui o acesso às configurações. Então, eu vou clicar em configurações, eu tenho aqui todas os meus tópicos com todas as minhas aplicações, eu posso vir aqui neste cantinho e pesquisar. Pesquisa de satisfação. Ou eu posso vir direto aqui em gerenciamento, pesquisa de satisfação. Tá? Ambos chegam no mesmo resultado. Como eu sou um administrador, eu tenho acesso, então, a todas as pesquisas enviadas. Tá? Eu quero ver um gerenciamento de uma forma mais rápida, tá? Eu quero ter uma noção do que está acontecendo aqui. Pode ser que venha oculta a barra lateral esquerda aqui, como o meu caso veio oculta. A gente pode, então, clicar nesses 3 listrinhas, né, e exibir o menu. Então, quando a gente está falando aqui de pesquisa, até com uma orientação, sugiro que vocês deixem esse menu ativo, tá? Por quê? Aqui eu tenho 16 resultados, tá? Então, eu teria aqui, tenho 16 pesquisas, das quais 13 estão pendentes de resposta, 3 foram respondidas. Nenhuma está em tratamento, tá? Então, tenho aqui de forma rápida, eu consigo ver. Caso eu esteja com o menu oculto, eu só sei que eu tenho 16. Então, depois eu tenho que estar olhando quais foram respondidas e quais não foram. Tá? Temos aqui também, nas pesquisas enviadas, as opções de filtros, né? Então, eu quero ver as pesquisas de determinado cliente ou de determinado contato, tá? Ou de determinada equipe. E ele vai listar aqui conforme a filtragem que eu fiz. Descendo, então, um pouco aqui a tela, nós temos aqui as pesquisas. Então, por exemplo, a que eu acabei de responder. Então, a pesquisa de satisfação padrão, porque é o título dela, tá? Depois a gente vai ver mais para frente. A origem, então, sempre é de um atendimento. Então, ela se originou deste atendimento, foi enviada a 42 minutos e respondida a 39 segundos. Aqui eu não preciso entrar na pesquisa, eu já consigo ver ó, que a resposta dela foi muito satisfeito. Muito satisfeito. Caso eu queira entrar nela, eu posso clicar e ele vai abrir aquele pop-up que a gente viu antes. Tá? Eu posso também, digamos que aqui foi muito insatisfeito, tá? Eu posso fazer um tratamento para essa pesquisa. Tá? Eu posso dar uma quantidade nessa pesquisa respondida como insatisfeito. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em tratamento da pesquisa, vou clicar ali. Eu tenho opções de marcadores, tá? Então, eu posso já deixar marcadores já criados, que nem aqui o exemplo que eu trouxe, como um cliente insatisfeito, tá? Porém, como eu sou um administrador, eu posso também criar um marcador nesse momento, através dos atalhos do Agidesk, que vocês já devem conhecer. Então, nem sempre uma pesquisa pode ser uma insatisfação. Daqui a pouco ela pode ser um elogio, ou eu desejo criar e relacionar. Eu estou fazendo isso porque eu não tenho criado ainda, tá? Então, aqui é um elogio, tá? Ou, então, um cliente insatisfeito. Então, eu posso colocar a observação do que aconteceu naquele atendimento, ó, eu posso acessar ele para ver o que aconteceu, tá? Ou clico em voltar e sigo ali no tratamento da minha pesquisa, tá?
Então, o cliente ele está insatisfeito, coloca a observação, e eu posso também criar um fato, uma causa ou uma ação. Então, o fato, eu posso deixar aqui já alguns pré-selecionados, tá? Então, ou só colocar uma descrição. Então, por exemplo, o cliente está insatisfeito com um contato que ele fez na ouvidoria. Por qual razão? Tinha um produto danificado. E qual que foi a ação que a gente vai fazer aqui nessa tratativa? A gente vai encaminhar ao setor de qualidade, tá? Então, eu posso colocar a observação, ou qual a causa. Então, uma descrição do produto danificado. Ao receber, o cliente informa que veio danificado. Enfim, posso colocar aqui a descrição da causa. E eu posso salvar. Eu já tenho uma tratativa em andamento, tá? Mas vocês viram que eu também, na minha tratativa, eu falei que eu ia encaminhar para o setor de qualidade. Eu posso também criar um atendimento através dessa pesquisa. Então, eu venho em criar atendimento e eu vou navegar lá na seção, no tópico. Então, um exemplo, eu vou no tópico e abro um serviço lá para o setor de qualidade, por exemplo, para eles darem o segmento aqui nessa demanda que se originou através da insatisfação aqui, através de uma pesquisa de satisfação. Certo? Posso também, a qualquer momento, exportar todas as pesquisas para fazer lá uma tratativa lá, ou um Excel, um Power BI, enfim, a maneira que eu achar melhor de trabalhar com os dados. Então, vimos aqui as pesquisas enviadas, como que a gente faz para gerenciá-las e fazer tratamentos. Agora, vamos entrar aqui no mérito dos formulários, tá? Vou clicar em formulários. Aqui temos duas pesquisas, tá? Essa aqui eu vou excluir, a gente não vai utilizar. Excluir. A padrão. Então, todos os serviços, eles vão receber esta pesquisa que eu setei como padrão. Não é porque o nome está padrão que vai para todos, tá? O que limita ali e define que ela é um padrão é aqui, tá? Essa caixinha verde padrão. Eu vou clicar nela. Luiz, eu escrevi sem querer com a grafia errada. Então eu posso clicar nela, vai abrir o editor de texto e eu edito aqui tranquilamente, tá? A situação dela é ativa, eu tenho uma descrição para ela, tá? Pesquisa padrão, e aqui é onde que conta, tá? Então aqui, pesquisa padrão. Se eu seto que esta é a padrão, todos os serviços vão receber, após ele ser encerrado, essa pesquisa. Eu posso também criar uma outra pesquisa. Como que eu faço isso? O nosso bom e velho aqui, ó, mais criar. Fica sempre no mesmo cantinho. Então, mais criar. Então, eu vou criar aqui uma pesquisa de treinamento. Eu vou salvar. A gente sempre recomenda como boas práticas a gente, por exemplo, não deixar algo genérico ou colocar um número, porque depois, caso tu tenha vários tipos de pesquisa, quando tu bate o olho, tu não sabe o que está falando. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar assim, RH treinamento. Porque eu estou lá na seção de RH e eu estou falando de um serviço de treinamento, por exemplo. Tá? Então, notem que ela não é padrão. Eu posso colocar uma pesquisa de satisfação somente para um serviço. Ou então, por exemplo, o setor todo de TI quer responder uma pesquisa de uma forma. O setor todo de RH quer responder de outra forma. Então, não precisa ser padrão para todo mundo. A gente entende que cada setor pode ter a sua necessidade. Então, o que, que a gente faz? Nesse caso aqui, RH treinamento, eu posso colocar num catálogo, numa seção, num tópico ou num serviço. Uma seção, por exemplo, não vai ter nada, acabei de criar. Eu posso dizer que para todo o recurso humano vai responder essa pesquisa que eu acabei de criar. Já o marketing e o suporte de TI vão responder a outra pesquisa que é a padrão. Então, caso eu queira, eu seto aqui e todos os serviços que estão abaixo do guarda-chuva aqui de recursos humanos vão receber essa pesquisa. Tá? Então, eu vou
retornar, ou eu posso vir aqui também em serviço. Então, eu posso dizer aqui e usar o meu buscador aqui em mais relacionar e pesquisar aqui, ó, treinamento. Então, eu posso dizer que somente esse serviço vai receber essa pesquisa. Tá? Se eu tiro, então, ele não recebe. Aqui temos as perguntas. Então, aqui o Agidesk, ele traz uma sugestão. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, ele traz aqui um textinho pronto. Ó. Como você se sente com o atendimento prestado pela nossa equipe? O tipo de resposta, uma sugestão também, é um sentimento. Aquele que eu mostrei para vocês no início. Muito insatisfeito a muito satisfeito. Estão vendo que aqui ele está como obrigatório. Então, eu não consigo clicar lá para enviar se eu não seleciono uma das carinhas ali. Mas eu não quero sentimento, Luiz. O que mais que tu tem aqui para me oferecer? Vamos lá. Então, aqui a gente pode editar. Então, vou clicar para editar. Posso editar também a frase, tá? E aqui o tipo de resposta. Vamos ver aqui, então, o que a gente tem. Temos uma multisseleção. Eu posso clicar nela e escrever aqui quais as opções que eu quero que apareça para a pessoa selecionar ou uma ou outra. Eu tenho NPS. NPS ele vai de 0 a 10. Então, a pessoa vai dizer ali de 0 a 10 o quanto que ela está satisfeita pelo atendimento. Qualidade. A qualidade, então, alguns já conhecem aí de alguns aplicativos. Então, ela vai aí de 1 estrela a 5 estrelas. Temos o sentimento que vocês já viram e o texto livre, né? O que é o texto livre? Deixe-nos um comentário. Vocês vão escrever ali o sentimento de vocês. O que é muito importante aqui e vocês devem ficar atentos, tá? Vocês viram que eu posso colocar por serviço. Então, daqui a pouco eu vou lá e coloco o serviço lá de RH de treinamento. Uma pesquisa de satisfação de NPS, que vai de 0 a 10. Mas também eu vou lá e coloco da mesma equipe de RH, um outro lá que é folha de pagamento. Aí eu vou lá e coloco que é de sentimento, de qualidade, perdão, que é de 1 a 5. Vocês notem que a informação ela não vai ser precisa, porque o 5 aqui, ele é muito bom. Mas do NPS, o 5 ele é ruim. Então, como é que eu vou tirar a satisfação global ali da equipe de RH se eu mesclei duas informações distintas? Então, a gente não consegue tirar ali de forma precisa. Então, o que a gente recomenda é como boas práticas. Utilizem para a mesma equipe o mesmo tipo de pesquisa, tá? Para não ter esse conflito aqui de dados. Aqui, então, eu tenho a opção de tornar obrigatório ou não. Então, obrigatório ou não. Tá? Descendo um pouco mais aqui, eu posso criar uma terceira opção, ou quarta, ou quinta, enfim. Vou clicar aqui em mais nova pergunta, exatamente a tela que eu estava mostrando para vocês. Então, por exemplo, aqui, seu atendimento foi resolvido? Eu posso colocar aqui, por exemplo, como aprovação. A aprovação vai ser um joinha, então ele vai ser positivo ou não. Enfim, a gente tem aqui várias opções aqui para vocês trabalharem. Então aqui, o que mais que temos aqui? Lembretes de pesquisa de satisfação. Eu tenho a opção de não gerar pesquisas de autoatendimento. O que é isso? Eu fui lá, eu abri o atendimento, eu me atendi, e eu fui lá e dei nota máxima para o meu atendimento. Tá? Então, a gente pode clicar aqui e não gerar pesquisas de autoatendimento. Tá? Eu posso obrigar o preenchimento da pesquisa de satisfação. Lembra lá no começo que eu falei? A gente pode remover o xizinho e a pessoa não consegue abrir um próximo atendimento se ela não responder à pesquisa. Eu posso desativar o lembrete automático. Tá? Lembrete automático é aquele pop-up que aparece toda vez que a pessoa entra para abrir um atendimento, atualiza a tela. Então, ele nunca vai aparecer. O cliente que vai ter que ir lá de forma ativa, lá no acompanhar o atendimento, lá no tópico de pesquisa de satisfação, que eu mostrei para vocês. Eu posso desativar o lembrete somente lá para o agente. Ou então eu posso desativar somente para o contato. Certo? Voltei aqui. Então, o padrão segue naquele padrão e o RH seria, então, somente para algum
setor específico. Aqui o Agidesk, de forma inteligente, tá? Ele já traz tudo que está relacionado com a pesquisa de satisfação. Não preciso estar indo e voltando, indo e voltando. Vocês viram que lá eu falei aqui na pesquisa de marcador, tá aqui. Então vou clicar em marcador. Eu tenho os marcadores aqui, o insatisfeito e o elogio que eu criei. Se eu precisar de alguma manutenção ou criar um outro, eu venho em mais criar, ou para dar a manutenção, muito simples, eu só edito a grafia aqui e posso trocar uma cor aqui, por exemplo. Tá? Da mesma forma que não vou entrar no mérito aqui em todos, tá? Mas é exatamente igual aqui para os demais. Certo, pessoal? Então, sobre pesquisa de satisfação, este é o conteúdo que nós temos aqui para apresentar para vocês. Agora a gente vai aprofundar o nosso conhecimento aqui em fluxo de aprovação. Junico, sobre esse tópico aqui, posso passar? Tens algo que tu queira acrescentar? Eu só vou acrescentar um ponto que é bem interessante até para o pessoal saber, que em um atendimento a gente pode ter N pesquisas de satisfação, né? Então, por exemplo, o cliente abriu um atendimento, a gente respondeu, encerrou o chamado, o cliente reabriu, aí passou para outra equipe, passou para outro responsável, o atendimento seguiu, foi encerrado, o cliente reabriu de novo. Então, a cada encerramento de um atendimento são criadas novas pesquisas de satisfação. E essa pesquisa, ela vai ficar relacionada com o responsável do momento do encerramento. Então, por exemplo, eu tinha um atendimento aqui com o suporte. Eu estava tratando esse atendimento. Aí encerrou, reabriu, passou para o RH. Então, lá no RH vai ter outro responsável. Então, as pesquisas elas vão estar relacionadas com o momento em que encerrou o atendimento. Então, por exemplo, o meu atendimento pode ter sido 4 estrelas, mas o do RH pode ter sido 5. Então, o mesmo atendimento pode ter N pesquisas de satisfação. E outro ponto que eu queria ressaltar, que é um recurso bem legal que a gente tem, inclusive ele é um recurso recente, que é expirar pesquisas de satisfação automaticamente via regra de automação. Então, até a regra de automação é uma funcionalidade que a gente ainda não tratou, né? Não falou nos treinamentos, vai estar agora nas próximas semanas, fica o spoiler. Mas, por exemplo, tá? Vamos supor que o cliente encerra um atendimento hoje e ele vai responder a pesquisa de satisfação daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Né? Muitas vezes o cliente ele nem se lembra mais como foi o atendimento, se ele foi bem atendido, se solucionou, por mais que ele veja ali o histórico do atendimento, pode ser que ele não recorde se, enfim, a avaliação que ele vai fazer da pesquisa não vai ser tão correta porque faz tempo que ele foi atendido, né? Então, dá para a gente configurar regras de automação, se alguém tiver interesse eu posso mandar um passo a passo depois, por exemplo, daqui a 15 dias eu quero que, se essa pesquisa não for respondida, que ela expire e o cliente não tenha mais acesso para a resposta. Então, assim, a gente consegue manter a resposta dessa pesquisa o mais fiel possível com o que foi, com o que aconteceu de fato. Né? É desses 2 pontos que eu queria comentar aí, Luiz. Pode seguir. Perfeito, obrigado. Então, Junico, então, muito bem colocado aqui. Seguindo aqui, então, para fluxo de aprovação. Tá? O fluxo de aprovação é algo muito importante, tá? Como a gente vai ver agora, tá? O fluxo de aprovação. Eu cliquei errado sem querer. Fluxo de aprovação. Vamos acessar ele através também do menu de configurações. Tem que ser administrador para ter esse acesso. E vamos aqui no tópico chamado comunicação. Em comunicação temos fluxos de aprovações. Então vou clicar nele. Aqui nós temos alguns modelos já criados, tá? Anotem o que a gente sempre comenta, né? As boas práticas. Então, aqui ele trabalha ativos, o outro trabalha aprovação de contato, gestão de mudança. Então, vocês batem o olho, já sabem do que ele está falando, tá? Temos várias formas, tá? De criar aqui um fluxo, tá? Eu vou clicar primeiro para demonstrar um caso a gente queira fazer alguma manutenção. Nós temos o acesso a ele. Para a gente criar uma, como é que a gente faz? Mais criar. Então, aqui a gente vai primeiramente colocar o nome. Então, coloquei o nome.
tenho aqui o compartilhamento, tá? Entre agentes, ele é público. Eu vou salvar. Assim que eu salvo, ele me traz aqui essa tela de parametrização. Nessa tela, nós podemos, que nem eu mostrei anteriormente, posso editar a qualquer momento, eu posso inativar. O módulo, então, é atendimentos, já vem aqui, posso criar uma descrição para ela também. Temos aqui duas formas de criar uma condição. Hoje a gente começa a ver condições e vocês vão ver bastante as condições daqui para frente. Principalmente lá, o Jonico aí já nos deu spoiler, no próximo treinamento sobre regras de automação. Temos duas formas, tá? A primeira, digamos que talvez um pouco mais rígida, entre aspas, que para acontecer o que eu quero aqui, que é aplicar o seguinte fluxo de aprovação, todas as condições que eu colocar aqui, uma abaixo da outra, devem ser cumpridas. Ou qualquer condição mais flexível. Posso colocar 3 condições, mas se acontecer alguma coisa dentro dessas aqui que eu coloquei, ele vai aí acionar a regra aqui de fluxo de aprovação. Tá? Então, o que de fato é uma regra de aprovação, fluxo de aprovação? Digamos que eu quero comprar um notebook, eu preciso de um notebook, porque não é só pedir, tá? Então, tu vai lá fazer a solicitação, alguém vai aprovar e alguém vai comprar. Então, a gente pode criar esse exemplo, uma solicitação de treinamento. Qualquer pessoa pode solicitar, mas daí o RH vai lá, vai avaliar, e depois ele vai aprovar para alguém dar o treinamento. Tá? Então, seguindo esse exemplo aqui, ó, eu vou vir em mais nova condição. E eu tenho aqui as condições. Eu estou dando o exemplo aqui, tá, de serviço, mas nós temos aqui vários tipos aqui de condição. Então sempre quando determinado cliente abrir um chamado, alguém tem que aprovar antes que a gente siga com o atendimento. Tá? Ou algum tipo de atendimento, enfim, a gente tem vários tipos aqui de condições. O exemplo que a gente vai seguir é de serviço. Então, disse que o serviço, agora ele vai me perguntar, tá, o critério, ele é igual, agora eu vou dizer qual o serviço. Então, aqui eu tenho todos os serviços cadastrados aqui na nossa base. Então, eu vou pesquisar o de treinamento. Então, aqui, recursos humanos, novos funcionários, solicitação de treinamento. E eu vou salvar. Então, a condição é, sempre que o serviço for igual à solicitação de treinamento, a gente vai aplicar o seguinte fluxo de aprovação. Que fluxo é esse? Vamos configurá-lo. Primeiro, na parte superior aqui, temos as parametrizações, tá? Que são elas, o tipo de aprovação, a privacidade e definir um usuário de ação anônima. Tipo de aprovação. Vamos lá. Temos aqui apenas um precisa aprovar e um envio simultâneo. Então, digamos que eu fui lá e coloquei para Ana, para o Luiz e para o Júnior, que eles são aprovadores. Então, o envio vai ser simultâneo, os 3 vão receber ao mesmo tempo e apenas um precisa aprovar. Então, quem aprovou, aprovou, o status aprovado, segue lá com o atendimento. Todos precisam aprovar, o envio é sequencial, que a gente vai criar as etapas aqui. Então, digamos que eu coloquei primeiro para o Luiz, depois para a Ana e depois ali para o Jonico. Então, sequencial, primeiro vai para o Luiz aprovou, seguiu para a Ana rejeitou. Como todos precisam aprovar, o status fica rejeitado e não vai nem lá para o Junico. Tá? Se a Ana aprovou, o Junico aprovou, todo mundo aprovou, status aprovado. Tá? Aqui da mesma forma, todos precisam aprovar, mas o envio é simultâneo, ele é similar com esse, o que muda ali é que todos precisam aprovar. Então vai para os 3, então fica lá aguardando. Todo mundo recebeu ao mesmo tempo, quando todos aprovarem, fica aprovado. Se, por exemplo, um já rejeita, ele fica rejeitado, porque todos precisam aprovar. Tá? Vou colocar aqui apenas um precisa aprovar. A privacidade, então, público, então, o cliente, ele sabe para quem que foi aquela aprovação. Tá? Então, ele vai ter o acesso ali
a quem está pendente de aprovação. Interno, o cliente não consegue visualizar, tá? Definir usuário para ação anônima. Se eu não coloco nada, vai aparecer o meu nome lá. Então, vai aparecer que eu estou pegando essa solicitação e enviando lá para uma outra pessoa aprovar, que a gente vai definir agora. Então, aqui a gente geralmente coloca o usuário lá padrão do ambiente, tá? Então, geralmente é o nome aí da empresa de vocês. Vou criar agora, criei os parâmetros, agora eu vou dizer aqui para o sistema quem é que vai, de fato, aprovar. Então, mais nova etapa. Título. Título é o que vai lá ficar na descrição. Então, eu posso colocar aqui a aprovação. Ou aqui a gente pode colocar, se for para vários setores, a aprovação RH, a aprovação coordenação, enfim, para vocês identificarem. O modelo de e-mail, então é um modelinho padrão que nós já temos, e aqui a gente consegue trabalhar com algumas questões, tá? Como, por exemplo, o personagem, tá? O personagem não é uma pessoa ali em específico, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso trabalhar com o superior imediato do contato. Então, o superior imediato do contato, então, o meu gestor é o Junico, por exemplo. Então, quando eu abrir um atendimento e esse precisar de uma aprovação, cai direto lá para ele. Quando o Junico abrir um atendimento e o gestor dele é a Ana, vai para a Ana, não é uma pessoa fixa, tá? Então, ele varia. E detalhe extremamente importante aqui, não adianta eu querer fazer uma regra, ela tá bonita, tá perfeita, mas quando eu vou lá no cadastro, eu não coloco a informação do superior imediato. Vou abrir aqui rapidamente qualquer um. Então, aqui, ó, eu não preenchi o superior imediato, o Agidesk ele vai vir aqui e vai ler, não tem ninguém. Então, ele não vai enviar. Então, é muito importante. Se eu quero trabalhar com aquela regra, eu devo preencher aqui quem que é o superior imediato. Certo? Então, temos aqui algumas opções de personagens. Tá? Pode ser um agente global, um contato, enfim. Temos também aqui, eu posso transformar isso aqui de forma pessoal. Então, eu posso dizer que é um determinado agente ou é um determinado contato, né? Vocês lembram que temos o contato e temos o agente. Então, daqui a pouco lá eu tenho o presidente da companhia, mas ele não é um agente, mas ele tem que aprovar tudo. Então, eu posso colocar aqui o nome dele, porque nem sempre serão as mesmas pessoas que estão aqui na lista de agentes e as mesmas pessoas que estão na lista de contatos. E eu também posso colocar uma equipe em específico. Então, digamos aqui a equipe de marketing. Se tiver 10 pessoas lá na equipe de marketing, as 10 vão receber, e aqui apenas, no caso, neste exemplo, apenas um precisa aprovar. Tá? Então, neste exemplo aqui, eu vou usar o contato da Ana, e a Ana vai daí aprovar lá para nós, tá? Então, vou salvar. Então, a partir de agora, então, a Ana, sempre que a gente abrir esse atendimento, vai cair lá no e-mail da Ana para ela aprovar, ou no Agidesk, tá? Ou se ela estiver usando o aplicativo do Agidesk, vai disparar ali uma notificação e pelo aplicativo você pode daí aprovar, não precisa ficar preso no computador. Tá? Estou almoçando, tem alguma demanda muito urgente, pego o meu celular e libero ali para dar continuidade no atendimento. Tá? Eu vou salvar aqui e agora a gente vai ver na prática aqui como funciona. De forma rápida, tá? Pra gente não tomar muito tempo. Ô, Luiz, Pois só não? reforçando para o pessoal ali também, que a parte ali das condições da configuração é muito importante, né? O Luiz, ele botou ali uma condição de serviço, ou seja, sempre que um atendimento com aquele serviço for criado, vai exigir aprovação, o fluxo de aprovação vai ser acionado, e nesse caso, a Ana, né, de acordo com o exemplo, vai precisar aprovar ou rejeitar, né, o atendimento.
senão ele vai ficar ali aguardando nessa situação em aprovação como está na tela. Só que em muitos casos, para o mesmo serviço, por exemplo, se for o cliente A, precisa aprovar, para o cliente B, não precisa. Se for o contato X, precisa aprovar, se for o contato Y, não precisa. Então, é ali nas condições que a gente faz toda essa configuração de quando, ou seja, qual é o padrão para o fluxo de aprovação ser acionado. Né? Então, ali a gente pode colocar o serviço, pode colocar contato, cliente, pode colocar equipe, pode colocar o tipo de atendimento. Se é uma dúvida, não precisa, mas se é uma solicitação, precisa aprovação. Né? Agora, eu acho que o Luiz abriu a tela aí novamente. Então, o pessoal no suporte, o pessoal abre muito chamado com dúvida referente a isso, né? Eu tenho um caso específico que precisa de aprovação. Então, é nessa parte de condições que a gente vai configurar, a gente vai montar o padrão, ou seja, quando todas aquelas condições forem verdadeiras, o fluxo de aprovação vai ser acionado. Então, o Luiz está até mostrando aí, tem diversas condições, né? Tipo de cliente, marcador de cliente, cliente, né? Eu posso também excluir da regra. Então, por exemplo, eu tenho um serviço aqui, compra de notebook, que tem que ser aprovado, sempre tem que ser aprovado, porém, quando o diretor da empresa solicitar, não precisa. Então, eu posso colocar, por exemplo, contato não é o diretor. Então, nessa tela que o pessoal tem mais dúvidas, que o pessoal mais confunde, e, na verdade, se tiver na cabeça a lógica que todas as condições precisam ser verdadeiras para ativar o fluxo de aprovação, fica bem simples, bem fácil de montar essa lógica. Só dando esse adendo aí, porque é um ponto que o pessoal acaba ficando com bastante dúvida aqui conosco. Perfeito. Acho que nesse ponto também tem a questão do qualquer uma das condições, né? Então, ali acima a gente tem a opção de todas e tem também a opção de qualquer uma das condições. Quando a gente coloca essas 3 opções aí em qualquer uma das condições, a gente está falando que ou o serviço tem que ser verdadeiro, ou o cliente tem que ser verdadeiro, ou o contato tem que ser verdadeiro. Não estamos falando de um conjunto de informações. É um ou outro. Se ele abriu o atendimento e está nesse serviço, vai ser aplicado esse fluxo de aprovação. Se ele abriu o atendimento em um outro serviço, mas o cliente é o cliente informado, vai ser aplicado o fluxo de aprovação. Então, também tem que ter cuidado com quando tu usa todas as condições ou qualquer uma das condições. Sempre ver o que tu quer mediante ao teu serviço, mediante ao teu cliente, né? Qual é a função daquele fluxo de aprovação para te poder configurar essas condições corretamente e evitar que ela seja disparada em momentos que não necessita, tá? Que é só mais esse detalhezinho aí que a gente pontuar bem, porque são quesitos que pegam bastante a nível de implantação depois que começa a construir e também a nível de suporte depois quando chega e tem essa dificuldade de entender o porquê que aquele fluxo foi acionado ou porquê ele não foi acionado, né? Perfeito. Então, a gente pode sempre também colocar que conforme a nossa necessidade, né? Perfeito. Obrigado aí, pessoal. E dando aqui o exemplo do que a gente construiu, deixa eu só tirar estes aqui. Ele vai ser apresentado para nós dessa seguinte forma, tá? Então, a gente abriu o atendimento solicitação e ele tem uma regra, que é um fluxo de aprovação, e ele já cai desta maneira. Então, em vez de cair com a situação pendente, ele cai com a situação em aprovação, tá? Lembra lá o usuário de ação anônima, ele fica aqui, tá? Senão vocês não colocam, ele fica o nomezinho ali de vocês. Então, aqui, ele está apresentando em tela para nós, que foi encaminhado lá para a Ana Rosa, tá? Então, a Ana vai receber no e-mail dela um e-mail na qual tem lá um botãozinho para aprovar, um botãozinho para rejeitar. Ou, que nem eu comentei antes, ela pode também fazer a aprovação lá pelo aplicativo da Agidesk. Aqui, então, a gente tem os retornos de aprovação. Então, das minhas equipes, eu tenho 4 retornos de aprovação. Então, a Ana vai estar aprovando lá. Caso eu tenha atendendo um cliente aqui que eu precisei de uma aprovação, ele vai aparecer aqui. No caso aqui, provavelmente ele vai estar aqui, porque ninguém pegou ainda aquele atendimento, né? Mas a Ana já aprovou lá para nós. E ele aparece aqui para baixo para nós. Detalhe, tá? Importante. Pode ser que a aprovação esteja lá para cima, porque daí depende aqui da forma que vocês estão trabalhando aqui, tá? Então, o retorno da aprovação foi aprovado
e aqui o botãozinho de aprovação. Então, eu consigo dar a continuidade aqui no meu atendimento, certo? Lógico, se tiver sim a aprovação e eu quero dar sequência, eu já conversei, e depois a pessoa vai aprovar, o Agdesk não trava. Vocês podem vir aqui e alterar para em atendimento e seguir normalmente. O Agdesk ele não é engessado, tá? Então, conforme aí a necessidade de vocês e aí a rotina de cada um. Sobre o fluxo de aprovação, pessoal, alguma outra sugestão, alguma outra anotação que vocês possam ter feito? Junico, Ana? É parte tranquilo, pode seguir. Tranquilo, então vamos seguir aqui. Então, para a gente concluir, dar o andamento aqui, o desfecho final, agora a gente vai ver sobre fluxos de e-mail. Tá? Fluxos de e-mail também, devo ser um administrador e ter aqui o acesso às configurações em comunicação. Comunicação, temos fluxos de e-mails. Eu vou clicar em fluxo de e-mail. Então, aqui o Agdesk já traz de forma padrão, e o Agdesk já mapeou, né? Então, algumas possibilidades aqui de fluxos de e-mail. Então, como, por exemplo, se eu clicar aqui em atendimento padrão, né? A gente está falando do módulo de atendimentos. Eu vou clicar nele e eu vou ver o que eu tenho de fluxo aqui para ele. Então, se eu quero editar da mesma forma, eu clico, ele está ativo o módulo atendimentos. Posso colocar alguma descrição. E aqui então, eu tenho as notificações. Quais são elas? Sempre que um atendimento for criado, o que vai acontecer? A gente vai mandar um e-mail de atendimento criado para quem? Para os seguintes personagens. O contato, ou seja, a pessoa que abriu o atendimento, e agentes envolvidos. Os agentes que fazem parte da equipe que vai atender o serviço lá que o contato abriu. Então, são personagens, podem variar diferentes pessoas, tá? Tá, Luiz, mas qual que é a mensagem que está aqui? A gente vai clicar aqui nesse ícone numa cartinha, né? E é o modelo de e-mail. Então, eu vou ver qual que é. Eu vou editá-lo. Então, aqui nós temos 2 e-mails, né? O primeiro para o personagem agente e um outro para o contato. Notem que as mensagens, elas são diferentes. Tá? Então, quando a pessoa abre o contato, acredita que todo mundo aqui já abriu um atendimento, vocês já receberam um e-mail da Agdesk, dizendo: oi, seu nome, tudo bem? Sua solicitação, o título dela foi registrada com sucesso, gerou o atendimento e o número dele. Já lá para quem vai receber e vai atender, ele dá aqui o nome de vocês, nome da pessoa que abriu o atendimento. Então, pergunta se você está disponível para fazer o atendimento. Tá? Vocês podem editar essa mensagem a qualquer momento, clicando em editar, e fazer aqui a edição da mensagem, tá? Do modelo de e-mail. Então, aqui temos essas opções, tá? Se eu descer toda ela, eu posso criar uma nova notificação. Então, ó, mais nova notificação. E aqui eu tenho, eu quero mais uma para quê? Para quando o atendimento for criado. Eu vou criar este modelo, por exemplo, tá? Eu vou salvar. Tá, Luiz, mas por que eu estou criando um se já tem um outro aqui, um igual? Eu vou trazer um exemplo aqui da nossa realidade. Tem um cliente que usa o Agdesk em Hong Kong. Em Hong Kong, eles falam inglês. Então, se eu pegar e mandar um e-mail em português, o cara lá de Hong Kong não vai entender nada. Então, o que eu faço? Eu peguei aqui, criei ele, eu vou vir aqui no modelo, eu vou editar o que a gente fez. A gente pegou e colocou aqui para o contato uma mensagem em inglês. Então, a gente pode, por exemplo, criar essa mensagem para determinado serviço. Então, quando aquele serviço for criado, ele vai receber esta mensagem. Ou se é um serviço genérico, eu posso criar lá uma regra de automação que quando determinada pessoa abrir, que nem a gente estava vendo ali, quando determinada pessoa abrir, a gente vai ativar determinado aqui modelo e determinado fluxo de e-mail. Tá? Então, para isso que serve aqui, o fluxo de e-mail. A gente pode também, por exemplo, editar. Eu quero acrescentar aqui, ó, sempre que
por aberto aqui o atendimento lá para o pessoal de Hong Kong, o presidente da empresa aqui tem que receber aqui esse fluxo também de e-mail. Tá? O atendimento foi criado, determinada pessoa tem que também receber. Então, eu posso clicar aqui nesse ícone dos destinatários, e aqui eu tenho bem similar ao que eu mostrei para vocês antes. Ó. Então, sempre que um atendimento for criado, eu quero também que determinada pessoa receba uma notificação que o atendimento foi criado. Vamos ver aqui mais relacionar, e vamos colocar aqui a Ana de novo. Então, eu tenho estes personagens que vão receber, e a Ana também vai receber. Tá? Ou uma equipe, enfim, todo mundo vai receber. Aqui também é muito comum, às vezes a gente quer que o seguidor também receba. Tá? Então, vou vir aqui em personagens, em mais relacionar, e eu vou pesquisar. Eu posso colocar aqui também todos os seguidores, eu posso trabalhar aqui da maneira que fica melhor aqui para o meu dia a dia. Tá? Seguindo aqui, então, eu tenho também os formatos de e-mail, tá? O padrão aqui, HTML, eu posso também criar um personalizado e texto simples, tá? Não sei se vocês querem acrescentar algo aí, o Junico, a Ana. Eu vou acrescentar. Deixa eu falar, se sempre me chamar, eu vou dar meu pitaco aqui. Mas o que acontece, tá, gente? Até, se eu não me engano, a Suelen abriu um atendimento agora há pouco, avisando que o pessoal não está recebendo notificação. Né? Essas notificações padrões, a primeira coisa para elas funcionarem é o usuário, o contato, ele estar configurado para receber. Então, Perfeito. Muitas vezes, lá no cadastro do contato, a opção não receber e-mail está habilitada. Tá? Ó, essa opção aí. Por que isso acontece, tá? O pessoal começa a receber muita notificação e acaba bloqueando. Ah, não quero mais receber. Acho que tá no mudo, Junico. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Eu não sei até que parte vocês me ouviram, mas o pessoal acaba recebendo muita notificação, acha que está poluindo a caixa de entrada e acaba bloqueando o recebimento de e-mails do Eddesk. Então, essa opção o pessoal acaba marcando. Também tem como bloquear notificações em específico, que é a tela que o Luiz está acessando aí. Então, ao adicionar um seguidor, ao adicionar comentário, quando o atendimento é encerrado, eu não quero receber notificações, o pessoal vem aqui e marca. Então, sempre que alguém relata que não está recebendo notificações, a primeira coisa é olhar essas configurações. Outra coisa, se a pessoa marcar um e-mail da Eddesk como spam, automaticamente essa opção é marcada, é habilitada. Por quê? Né? Porque entende-se que se a pessoa nos marcou como spam, ela não quer receber os nossos e-mails, e automaticamente, para não prejudicar o nosso servidor de e-mails, para a gente não ficar tentando enviar mensagens para quem não quer receber as mensagens da Eddesk, essa opção é habilitada. Tá? Outro ponto que o pessoal acaba não recebendo notificações. Pode abrir, por favor, ali, Luiz, esse fluxo de e-mails, esse primeiro? Tá. Ó, no momento, né, quando o atendimento é criado, quem está recebendo o e-mail? Né, o contato, ou seja, o solicitante, os agentes envolvidos, ou seja, os membros da equipe responsável pelo atendimento, todos os seguidores, então, seja o seguidor um agente ou um contato, está recebendo e-mail, e também um contato em específico, que é a Ana. Né? E no momento que o Luiz configurou esses três personagens e o contato, os três modelos de e-mail foram automaticamente colocados no fluxo. Então, se tu puder ir ali no envelopezinho ali, Luiz, por favor. Vai em editar. Ó, no momento que o Luiz foi configurando lá, o Eddesk tem uma inteligência para ir colocando aqui os modelos. Então, já entrou de todos os seguidores
entrou do contato e entrou dos agentes envolvidos. Só que se a gente vier aqui excluir, por exemplo, vamos excluir o de agentes envolvidos, os agentes param de receber a notificação, porque o Agidesk ele não consegue identificar qual é o modelo de e-mail que precisa ser enviado para aquele personagem, né? Então, se alguém reclamar, não recebeu o e-mail do Agidesk, primeira coisa, verificar a configuração do contato, ver se ele de fato está habilitado para receber as notificações. Esse é o mais comum, assim, é o que mais acontece. O pessoal nos marca como spam, o pessoal bloqueia o nosso domínio, o pessoal vem aqui e marca automaticamente. Já aconteceu bastante com a Gisele da Engenho, essa questão. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto é verificar o fluxo de e-mails, se de fato está configurado corretamente, né? Mas, enfim, a gente sempre está à disposição aqui para analisar, quanto mais informações vocês puderem mandar, né, como qual é o atendimento, qual é a pessoa que não recebeu, qual foi o horário que a pessoa devia ter recebido, quanto mais informações, assim, mais fácil fica para a gente também identificar internamente aqui o que está ocorrendo. Acho que aqui tem um ponto também muito comum de acontecer, que por padrão a Agidesk traz esses fluxos de e-mail já pré-montados padrões, tá? Então a gente tem que sempre analisar para ver o comportamento que a gente deseja. Mas é muito comum aqueles que trabalham com a parte de projetos dentro do Agidesk dizer que não estão recebendo notificação de projetos. Isso porque a gente não tem um conjunto de notificações de projetos, de tarefas. Então, tem que criar esse conjunto para vocês poderem receber esse tipo de notificação também, tá? Então, abaixo ali a gente cria um novo fluxo de e-mail e cria para tarefas. Aqui a gente tem um de tarefas padrão para poder utilizar também. Então, isso acaba acontecendo para poder ver ó, quando a tarefa é criada e quando a tarefa é só transferida. São só essas duas ações que estão gerando notificação neste ambiente. Se quiserem outras específicas de quando é encerrado, de quando é transferido, de quando é modificado, de quando é colocado um comentário, tudo tem que vir criando essas atividades para poder receber esse tipo de notificação. Perfeito. E também aqui, caso vocês queiram ver todos os modelos que existem no Agidesk, ou acessar um determinado lá para editar, temos aqui a opção de modelos. Vocês viram que antes, quando eu entrei aqui, eu vim aqui na cartinha, né? Então, aqui em editar eu consigo ver o modelo. Se eu voltar aqui em modelos de e-mail, que também aqui, olhando nesta visão, ele está apresentado aqui ao lado. Então, aqui nós temos 51 modelos. Então, eu posso pesquisar algum, e sempre que eu crio um, ele não fica ali como o padrão, né? Então, eu posso clicar em qualquer um, e depois ver o que é, ou editar, enfim. E também sempre tomar cuidado ao excluir, né? Que nem o Junico ali colocou para nós. Certo, pessoal. Junico, mais alguma questão? Como é que a gente está aí de tempo? Bateu meio-dia agora, a gente já está indo para o final aí, se os conteúdos encerraram. Acho que a gente pode apresentar o QR Code para o pessoal enviar os dados. Se quiser encerrar a gravação agora. Perfeito. Então, o conteúdo apresentado hoje foi este, tá? Então, a gente só retomando, vimos ali toda a pesquisa de satisfação, vimos o fluxo de aprovação e vimos também fluxos de e-mail. Certo, pessoal? Então, agradeço aqui a todos. Eu vou encerrar a gravação de hoje. Mas vocês permaneçam aqui para a gente gerar o QR Code.